falar sobre os seres vivos, ambiente e energia. É importante que tenhamos alguns conceitos básicos bem claros para facilitar o processo de aprendizagem desse assunto. Quando nós falamos de nível trófico, nós estamos organizando de forma hierárquica os organismos que estão presentes no ecossistema. E o critério para essa organização é a fonte alimentar de cada um desses organismos. Então nós estamos falando do processo energético. Nós vamos organizar esses seres como produtores, consumidores e deus. É aquele ser autotrófico. Se nós nos recordarmos do conceito de autótrofo, é aquele organismo que tem a capacidade de transformar a energia física em energia química, isto é, aquele que consegue transformar a energia luminosa ou de algum composto inorgânico em energia química, geralmente uma glicose, um carboidrato. Então nós temos os autótrofos quimiosintetizantes, que são as bactérias, e os autótrofos fotossintetizantes, que nós temos as algas e os vegetais. Então aqui nós podemos observar um vegetal fotossintetizante e aqui também uma cianobactéria, que é um organismo fotossintetizante. Os consumidores, nós temos esses organismos como iniciando pelos herbívoros, que são aqueles que se alimentam de produtores, e os carnívoros, que se alimentam de consumidores primários, secundários. Isso tudo vai ser analisado no próximo conceito que nós falaremos, que é o de cadeia alimentar, dependendo do posicionamento desse organismo na cadeia alimentar. Nós podemos ter uma outra visão dos consumidores, que é o entendimento de um consumidor que ele é um predador, é aquele que se alimenta de um outro ser vivo que ele mata para se alimentar, um parasita que obtém o alimento do corpo de outro organismo, geralmente sem matá-lo. Nós temos consumidores que são necrófagos, que se alimentam de animais mortos, e também temos aqueles detritívoros, que se alimentam de porções, de partes do corpo de organismos mortos ou resíduos de seres vivos. Então nós temos aqui a imagem de um elefante, que é um herbívoro, e aqui esse elefante servindo de alimento para carnívoros, no caso os leões. Os decompositores, eles muitas vezes são vistos de uma forma não tão positiva, porém são organismos importantíssimos no ambiente, porque eles são responsáveis pelo processo de decomposição, isto é, devolver ao ambiente os compostos minerais que vão ser reutilizados pelos produtores. Então, esses organismos têm um papel importantíssimo nos ciclos biogeoquímicos, quando nós temos as bactérias e os fungos sendo os responsáveis por esse processo. Então nós podemos aqui observar uma imagem de microscópio eletrônico de um agrupamento de bactérias e aqui as hifas de um fungo. Organizando todos esses seres, esses níveis tróficos a qual nós já referimos, nós vamos ter o conceito de cadeia alimentar. Então é uma sequência linear de organismos que vão servir de alimento uns para os outros. Podemos observar duas cadeias alimentares, uma cadeia alimentar terrestre, no qual nós temos um vegetal como produtor, o grilo como consumidor primário, o sapo como consumidor secundário, a cobra como consumidor terciário e o gavião como consumidor quaternário. Observe-se que nós temos aí uma cadeia com 5 níveis tróficos: o produtor, o consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Aqui nós temos uma cadeia aquática, qual como produtor nós temos o fitoplâncton,
um crustáceo como consumidor primário, um pinguim como consumidor secundário e um leão marinho como consumidor terciário. Todos esse conceito de cadeia alimentar, nós podemos convertê-los num grande conjunto que nós chamamos de teia alimentar. Então, a teia alimentar é a inter-relação das diferentes cadeias alimentares que encontramos nos ecossistemas. Então, por exemplo, um processo que nós observamos no ambiente aquático, que os organismos eles podem ter fontes alimentares diferentes, tendo esse agrupamento de organismos com as suas diferentes fontes alimentares. Temos aqui também, de uma forma mais clara, apresentando uma teia alimentar, na qual podemos observar que os produtores servem de alimento para os consumidores primários e os organismos, esses consumidores, podem ter diferentes fontes alimentares. Então conseguimos observar como se fossem diferentes trajetos nos quais passamos por diferentes organismos. Cada trajeto desse constitui uma cadeia alimentar. Com esses conceitos bem claro, nós temos um olhar cuidadoso para como essas cadeias tróficas são reguladas. Esse termo nós chamamos de cascata trófica. Há um controle, há uma influência das populações, tanto de predadores como nos predadores, pensando nos consumidores. Então, tanto as populações de consumidores como as populações de produtores, elas vão influenciar no conjunto desses organismos, tendo efeitos diretos no número desses organismos no ambiente. Então a cascata trófica, ela se mostra como uma propagação do efeito de uma perturbação em qualquer um dos níveis tróficos. Há uma perturbação nesse nível, os demais vão sofrer esse efeito. E o efeito pode ser no aumento ou na diminuição das suas populações. Então existem dois mecanismos de controle, o que nós chamamos de top-down e bottom-up. O top-down é quando um predador de topo de cadeia ele vai ser o responsável por manter o equilíbrio das demais populações, quer dizer, dos níveis tróficos abaixo dele. E o bottom-up é o efeito contrário, o responsável pelo controle das populações dos demais níveis tróficos é de responsabilidade dos produtores. Então o processo é de baixo para cima. Um outro tema que se associa diretamente nesse entendimento de cascata trófica, de cadeia alimentar e de teia alimentar é o aspecto da magnificação biológica, também chamado de magnificação trófica, de bioacumulação. Nós entendemos que determinadas substâncias presentes no ambiente, elas podem se fixar nos organismos e isso ser passado de um nível trófico para o outro, atingindo os níveis tróficos superiores com um acúmulo desse material tóxico. Então a gente pode observar que a magnificação biológica, pensando no contexto de se tornar maior dentro de um conjunto de organismos em que essa substância passa através do processo alimentar. Então nessa imagem nós conseguimos observar o DDT, que é um pesticida, que é proibido a sua utilização no mundo, com níveis extremamente baixos na água. Porém, quando nós vamos observando a passagem pelo fitoplâncton, pelo zooplâncton,
por peixes pequenos e, finalmente, lá no topo, pelas aves que se alimentam desses peixes, nós podemos observar à esquerda, na concentração de DDT em partes por milhão, que ela inicia-se com 0,000003 parte por milhão, atingindo nessas aves 20 partes por milhão. Então nós temos de uma unidade na água, isso vai ser multiplicado por 10 a sétima aproximadamente na concentração desse composto. Então podemos verificar claramente que esse DDT ele vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Que nós vimos de cadeia, nós podemos representá-la graficamente. E essa representação gráfica nós chamamos de pirâmides ecológicas. São 3 aspectos representados nas pirâmides ecológicas. Podemos ter a pirâmide que representa o número de organismos presentes nessa cadeia, podemos representar a biomassa e podemos representar o fluxo energético na sequência desses níveis tróficos. A pirâmide de números, como já disse, ela representa a quantidade de indivíduos em cada um dos níveis tróficos. Podemos, assim, de uma forma bem simples, entender que é a quantidade de indivíduos necessários para que haja a dieta do nível subsequente, e, consequentemente, a manutenção da vida desse nível. Então, é uma pirâmide que ela pode se apresentar de forma tradicional, com a base maior, diminuindo ao longo dos níveis tróficos, ou também pode se apresentar de forma invertida, como nós vemos nessa imagem na pirâmide inferior, que nós temos aí o produtor, uma árvore que tem uma quantidade de larvas muito grande, que vai ter um número menor de consumidores secundários, no caso de uma pequena ave, e um número menor ainda de consumidores terciários, no caso uma grande ave. Já a pirâmide de biomassa é aquela que nós observamos a massa viva dos organismos, a massa corpórea dos organismos. Observamos que geralmente essa pirâmide ela sempre está associada com uma unidade, seja grama, quilograma, tonelada, pelo período de tempo. Também é uma pirâmide que pode ter um formato não piramidal tradicional. Geralmente essas pirâmides são pirâmides que nós temos os organismos no ambiente aquático. Então a pirâmide superior, nós temos as informações de que é necessário 200 toneladas de capim para a manutenção de 2.000 quilos de boi, que consegue manter 150 quilos de uma onça. Já na pirâmide inferior, nós observamos que a biomassa do fitoplâncton é menor que a biomassa do zooplâncton, que essa sim é maior do que a biomassa de peixes, porém nós temos aí um formato piramidal não tradicional. Já a pirâmide de energia, ela nunca vai se demonstrar invertida. Justamente por quê? Porque a energia necessária para manter um nível trófico, os produtores, por exemplo, eles que captam a energia solar e a transforma em energia química, ela tem que ter uma quantidade de energia maior do que o nível subsequente. Caso essa energia seja menor, a tendência é que o próximo nível trófico diminua também, porque em termos de energia não há como gerar essa energia de uma outra fonte sem ser do próprio organismo. E além disso, o próprio organismo ele perde energia para manutenção do seu metabolismo e também outras formas residuais, como fezes, como o próprio calor, que essa energia não é. Estamos nessa pirâmide. As pirâmides de energia elas sempre têm unidades de energia, então quilocaloria, caloria, quilojoule, joule, por uma unidade também de área ou de volume. Ambientes terrestres nós vamos encontrar em área e ambientes aquáticos em volume, por um período de tempo. Então
Então nós podemos observar que o total de energia dos produtores foi de 20.810. A energia que é passada para o próximo nível trófico vai ser só de 8.833. Então parte dessa energia foi perdida pela utilização do organismo no seu metabolismo, calor, resíduos não aproveitáveis desse nível trófico, parte dele simplesmente vai ser passada para o próximo nível. Então esse aspecto da energia, ela acaba limitando o número de indivíduos, o número de níveis tróficos, porque quanto mais distante da base, menor é a energia disponível. Pensando na energia, nós vamos ter a produtividade de um ecossistema. A produtividade, nós vamos ter alguns conceitos, como a produtividade primária bruta. Essa produtividade primária bruta é entendida como a totalidade da matéria orgânica produzida pelos produtores em um determinado tempo e em uma determinada área. Nós vamos chamar de PPB. A produtividade primária bruta, ela não passa para o próximo nível trófico. Há sim um desconto, que é o processo de respiração do organismo. Então, nós vamos ter a produtividade primária bruta, é a totalidade de matéria produzida. Porém, o organismo utiliza essa energia para o seu metabolismo. A utilização dessa energia é o processo de respiração. Então, a produtividade primária bruta menos a respiração vai nos dar a produtividade primária líquida. É essa produtividade primária líquida que é passada para o consumidor primário. Conseguimos observar isso nessa imagem. A energia do Sol, uma grande parte dela não é utilizada pelo organismo. Nós vamos ter em torno de 5% que vai nos dar a produtividade primária bruta. Perdendo-se pela respiração entre 1 e 2,5%, nós vamos ter a produtividade primária líquida entre 2,5% e 4% de toda a energia solar que chegou. E essa quantidade entre 2,5% e 4% é o que vai ser utilizada pelos consumidores primários, os herbívoros. Quando nós falamos em eficiência ecológica, é o quanto realmente de energia passa-se de um nível trófico para o outro numa cadeia alimentar. Quando a gente pensa de uma forma geral, aproximadamente 10% da energia ela vai ser passada de um nível trófico para o outro. 90% dessa energia vai ser utilizada pelo próprio organismo e também perdida em forma de calor, em forma de restos que não serão utilizados pelo consumidor. Em algumas comunidades, a eficiência pode ser um pouco maior, ao redor de 20%. Porém, na grande maioria, a produtividade fica em torno de 10%. Então a gente consegue observar nessa imagem o Sol, com aquele processo que nós observamos do produtor, em que ele tem a produtividade primária, bruta, líquida, que se perde na respiração. Nós vamos ter a captura pela presa, indicada pela letra C. Nessa captura, parte ela não vai ingerir, então perdeu um pedacinho da folha que caiu ao solo. Ela vai ingerir, que seria indicado pela letra I. Então nós temos aí um gafanhoto que se alimentou de um vegetal. Parte disso que ele ingeriu não vai ser assimilado, então ele vai perder isso nas fezes, nos gases, na urina. Parte do que ele ingeriu, ele vai utilizar para o seu metabolismo, então isso vai ser perdido também pela respiração. A letra P, ao final da imagem, é a produtividade secundária. É essa quantidade de energia que vai ser passada para o próximo nível trófico. Pessoal,